Graças e paz, irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso culto de ensino aqui na transmissão online via YouTube. Nós vamos continuar falando sobre o livro Comunidade Centrada no Evangelho. Hoje é o segundo assunto, que seria a lição de número 2, que nós vamos falar sobre como a vida em comunidade nos molda no Evangelho. Quero fazer uma oração. Desde já eu peço que, eu sei que é muito difícil, nós temos enfrentado essa dificuldade, mas que você aí se concentre no celular, preste atenção. Se não conseguir ouvir no momento agora em que você está assistindo muito bem, programe um outro horário para que você possa ouvir a palavra, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para a sua vida, para a minha vida, para a vida de toda a nossa igreja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido e bendito Pai, o Senhor sabe o quanto nós somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e da instrução do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que a Tua palavra, Senhor, revelada por Teu Filho Jesus Cristo, venha a falar aos nossos corações e assim, ó Deus, possamos conhecer a Tua vontade e viver, Senhor, em crescimento do conhecimento do Senhor para a glória do Teu nome em todas as áreas da nossa vida. Assim nós Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero, para começar este assunto, eu quero ler um texto no Antigo Testamento, nos Salmos 95, os versos 6 a 9. Normalmente, quando a gente fala de comunidade, de igreja, assuntos relacionados à igreja, nós falamos do Novo Testamento, mas eu quero partir aqui do Antigo Testamento no Salmo 95, dos versos 6 a 9. E aí eu vou explicar um pouco aqui o porquê, quando o salmista fala isso e por que ele fala isso a partir da vida em comunidade, como ele louvava a Deus, como ele conclamava seus irmãos para adorarem a Deus e prestarem atenção a tudo aquilo que Deus tinha falado através da sua palavra. Eu vou ler na versão, na Nova Almeida Atualizada, que é uma Bíblia, é uma tradução feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma linguagem um pouco mais clara. E aí eu quero ler com vocês, que diz assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Eu escolhi esse texto aqui, porque esse texto o salmista está conclamando o povo de Deus, o povo que se reunia para ouvir a voz de Deus, que se reunia no tabernáculo e no templo para adorar ao Senhor, né? E como eles adoravam ao Senhor? Da mesma forma que nós hoje fazemos isso, nós adoramos ao Senhor em comunidade. Então o assunto que nós vamos falar é como a vida em comunidade nos molda no Evangelho. E o Salmo 95, que inclusive é citado no Novo Testamento, ele também nos ensina essas lições preciosas, quando o salmista começa: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Então o salmista está convocando o seu povo, os seus irmãos, para que eles viessem adorar e louvar a Deus na congregação, cantando com júbilo, dizendo que Ele era a rocha da salvação deles, apresentar diante deles com ações de graça e louvor. E automaticamente nós vemos aqui uma vida em comunidade. E o ponto que nós queremos partir, ponto principal desta lição, é o seguinte: que este assunto ele faz uma diferença crucial entre comunidade funcional e comunidade formativa. Então, por isso que eu li aqui o Salmo 95, que se a gente prestar bem atenção no que o texto está dizendo, nós vamos ver que o salmista ele está falando não a respeito somente daquilo que era funcional ou que funcionava para ele de modo egoísta, mas o salmista agora está junto com os seus irmãos, convocando seus irmãos para virem se prostrarem diante de Deus, ajoelhando diante do Senhor, que os tinha criado, dizendo que Ele era o nosso Deus e nós somos do seu pasto, somos ovelhas da sua mão, nós somos o seu povo. E aí,
o salmista ele dá como se ele fala em tom profético no sentido de proclamação da palavra de Deus, o seguinte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então o salmista, junto com os seus irmãos, junto com o seu povo, ele conclama ao povo de Deus a orar ao Senhor, a adorar o Senhor, a se prostrar diante dele em adoração e também a ouvirem a sua voz. No ensino passado, da semana passada, nós falamos como o pecado atrapalha a nossa vida em comunidade, como nós temos as dificuldades que podem ser vencidas pelo Evangelho, como isso nos atrapalha na vida em comunidade, mas como também é possível, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós vencermos essas barreiras, as barreiras do nosso ego, dos pecados que atingem a nossa vida, para que possamos ter uma vida em comunidade que agrade a Deus e que nos faça crescer. E o ponto aqui é justamente esse, de uma comunidade funcional e uma comunidade formativa. Então, em todo momento desta exposição, eu quero que você guarde bem essas duas palavras, porque é isso que vai conduzir o assunto que nós vamos falar hoje. Então, eu coloquei aqui um slide, né? Comunidade funcional e comunidade formativa. Então, o que seria uma comunidade funcional? Uma comunidade funcional, ela me coloca no centro. Eu valorizo os relacionamentos de acordo com o seu bom funcionamento e à medida que ele satisfaz os meus desejos. Já a comunidade formativa, ela coloca Deus no centro, né? Por isso que eu li aqui o Salmos 95, que quando o salmista ele está falando aqui, é tudo sobre Deus, para que se prostre diante de Deus. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, né? Por quê? Porque o Evangelho é sobre Deus, é sobre a obra de Cristo na cruz e como o Espírito Santo aplica essa obra no nosso viver diário. E muitas vezes nós nos perguntamos assim: poxa, eu queria crescer um pouco mais na graça, eu queria crescer no Evangelho, às vezes parece que eu não avanço. Qual é uma das ferramentas pelas quais Deus usa para que o cristão, o seu filho, o filho de Deus possa crescer? É justamente os relacionamentos onde nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós expomos as nossas falhas, e mesmo quando nós não expomos as nossas falhas, onde nós chamamos o irmão para um café ou encontra alguma coisa e falamos assim: olha, eu tenho dificuldade com X coisa, com tal coisa, mas a comunidade ela expõe os nossos pecados mesmo que a gente não tenha uma reunião formal. Como isso se dá? Isso se dá quando os relacionamentos justamente entram em choques, aí mostra para nós quem de fato nós somos, né? E Deus usa a comunidade, Deus usa a igreja para nos moldar no Evangelho, né? Porque nós vimos no ensino passado que muitas vezes nós somos pacientes até que ninguém nos irrite. Nós somos amorosos porque todas as pessoas que nos cercam são pessoas que nos amam, né? Então, quando o contrário acontece, é que verdadeiramente vai mostrar o que está dentro do nosso coração, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado, né? Então, na cultura dos nossos dias que nós vivemos relacionamentos dessa forma. Se o relacionamento é bom para mim, então eu vou e me aproximo, porque afinal de contas eu estarei indo para uma pessoa influente e que pode me oferecer alguma coisa. Isso é algo muito comum acontecer, mas no Evangelho não é assim que funciona, porque Deus usa relacionamentos como ferramentas para nos moldar, né? Falando nisso, tem um provérbio, acho que no capítulo 27, que diz assim, que como o ferro afia o ferro, assim o homem o rosto do seu amigo, né? Então, nós somos desafiados a crescer. Acho que é Provérbios 27, é um texto que me veio na mente agora, né? Mas é como o ferro, Provérbios 27, verso 17, como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia a seu amigo, né? O Salomão, o Provérbios aqui está dizendo que os homens são amadurecidos, treinados em relacionamentos através de amizades, né? Através de franqueza, de relacionamento bem honestos uns com os outros, dizendo: olha, o caminho não é esse, eu acho que através da cruz você deve tomar este caminho, você
pode conhecer mais a Deus. E é muito maravilhoso quando isso acontece, quando nós temos pessoas que podem nos ajudar a crescer. Então, tanto pessoas já maduras e muito experientes podem nos ajudar a crescer, assim como também pessoas que não têm maturidade também podem nos ajudar a crescer. Por quê? Porque é uma oportunidade de mostrarmos que o Evangelho de fato está na nossa vida e que isso pode ser usado para a glória de Deus Pai, né? E aí tem uma pergunta para nós aqui em um outro slide, que é o seguinte: e se nossos relacionamentos tivessem um propósito mais transcendente? E se cada amizade e interação fosse concebida por Deus para nos formar, moldar e mudar espiritualmente? Aí eu volto a ler aqui Provérbios 27:17, que diz: como ferro se afia o ferro, assim o homem afia a seu amigo, né? Então, o Evangelho nos tira de relacionamentos por interesses próprios ou interesses egoístas, mas o Evangelho nos coloca com interesses do reino de Deus, interesses da glória de Deus, onde nós nos aproximamos dos nossos irmãos para crescermos através da vida dele e ele também das nossas vidas, né? Então, como eu disse, que é para você observar bem aí as duas palavras, né? Comunidade funcional e comunidade formativa, é isso que vai guiar o nosso estudo aqui de hoje. Então, o que seria uma comunidade funcional? É um lugar onde tudo funciona muito bem? Sim, mas onde tudo funciona muito bem, para qual finalidade? Para os meus interesses? Porque afinal de contas, a igreja não vai funcionar tudo de modo perfeito, ao meu ver, porque a igreja é constituída de pecadores salvos pela graça de Deus, e pecadores não acertam o tempo todo, não acertam 100%, né? Mas aqui ele faz uma distinção entre comunidade funcional e comunidade formativa no seguinte ponto: a comunidade funcional, ela me coloca no centro. Eu valorizo os relacionamentos de acordo com o seu bom funcionamento em satisfazer as minhas necessidades e desejos. Boa parte disso seria vencida se nós, pelo Evangelho, entendêssemos qual é a natureza da igreja, né? O propósito da igreja aqui neste mundo. O propósito da igreja neste mundo é reunir pecadores salvos pela graça de Deus e pela graça de Deus ajudar uns aos outros. Quando nós não temos esta visão macro e ao mesmo tempo mais afunilada da igreja, a gente acaba tropeçando em alguns pontos e, levados pela mentalidade do consumismo da nossa época, nós olhamos para uma comunidade como um lugar que pode nos oferecer muitas coisas, porque afinal de contas o nosso interesse é o que mais está em vigor, é aquilo que está nos nossos interesses, que é o centro de todas as coisas, quando na verdade não é assim. E se eles não funcionarem muito bem ou não satisfazerem minhas necessidades, não necessitarei deles, né? Então a comunidade funcional coloca quem? O homem no centro, né? Coloca o homem no centro, onde a valorização dos relacionamentos estão de acordo com o seu bom funcionamento, suas necessidades e desejos. Se eles não funcionarem muito bem ou não satisfazerem minhas necessidades, não necessitarei deles. A comunidade funcional, ela vai muito para o ego do ser humano. E o ego do ser humano, ele se enche muito rápido, e da mesma forma que ele se enche muito rápido, ele se esvazia muito rápido. Então hoje eu me satisfaço com alguma coisa, amanhã ou depois eu já não me satisfaço mais. Então a função da comunidade ou da igreja local não é satisfazer o desejo das pessoas, e sim mostrar qual é a vontade de Deus para que ela se torne o quê? Formativa, para que ela forme caráter, para que ela proclame todo o conselho de Deus e a igreja cresça, como diz a Bíblia, como um edifício bem ajustado, né? O que Paulo fala para a igreja de Éfeso, um edifício bem ajustado que cresce para templo santo, aliás, no Senhor. Então a igreja cresce em santidade e ela cresce em formação de caráter, para que Cristo seja formado em nós e nós sejamos conforme ou conformados à sua imagem e semelhança. Então a comunidade funcional que coloca os relacionamentos ou valoriza o seu bom funcionamento, ela está para satisfazer necessidades e desejos.
Ao contrário de uma comunidade formativa, que por isso que eu coloquei aqui o Salmo 95, onde o salmista faz esta conclamação, chama o seu povo para vir prostrar e se adorar. Ele estava falando ali que ao se reunir daquela forma, naquela atitude humilde e de adoração, eles deveriam ouvir e prestar atenção à voz de Deus. Isso então seria o quê? Seria formado neles algo que os levasse a obedecer à vontade de Deus, porque ele estava dando um exemplo. Olha, não endureçam o vosso coração, como foi no dia da tentação lá no deserto. Então, o salmista traz isto à tona para o povo de Deus, não para jogar eles na cara deles, até porque essa geração já tinha passado há muito tempo, né? Mas é para lembrar qual era o preço da desobediência. Então isso é uma formação de caráter, uma formação daquilo que precisa ser seguido para obedecer à vontade de Deus e desfrutar da sua companhia muito gloriosa. Então a comunidade formativa coloca Deus no centro. Valorizo os relacionamentos da minha vida como parte dos meios empregados por Deus para me transformar e reformar, a fim de que eu reflita a imagem dele. Quando eu começo a enxergar a comunidade como um meio de formação espiritual, vejo cada luta ou problema em meus relacionamentos como oportunidades do Evangelho. É uma chance de crer nas promessas do Evangelho de modo mais profundo e de depender do Espírito Santo para mudar meu coração e minha vida de acordo com a vontade de Deus, né? Talvez você se lembre de dos nossos ensinos aqui, onde nós falamos sobre o crer no Evangelho, crer naquilo que Deus tem dito através da sua palavra e crer no Filho. Então, o que é crer no Evangelho? É crer naquele que Ele enviou, crer na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a comunidade ela deixa de ser funcional para ser formativa, ela está formando caráter na vida das pessoas e formando de acordo com a vontade de Deus. A igreja não usa métodos humanos para ensinar a vontade de Deus. Qualquer comunidade, qualquer igreja, qualquer denominação que faz isso, ela abandonou o Evangelho, ela está divorciada do Evangelho, porque a igreja de Jesus Cristo ela não usa de métodos humanos. O apóstolo Paulo constantemente falou isso para os seus ouvintes, falou isso para a igreja de Corinto, falou assim, olha, não fui a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu preguei a Cristo crucificado. E o Cristo crucificado é aquilo que a igreja precisa para ela aprender do Evangelho e ser formado nela a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? Então a comunidade formativa ela coloca Deus no centro. Deus é o centro, né? John Piper tem um livro que ele escreveu onde o título é Deus é o Evangelho, onde ele mostra todas as belezas do Evangelho, desde de Gênesis até o Apocalipse, como Deus está no centro e como Deus é o bem maior do Evangelho e toda a obra que ele fez na cruz do Calvário, para que a igreja experimente, se deleite no Evangelho cada dia mais, né? Falando a respeito disso, de oportunidades que Deus nos concede pela comunidade, de ter novos relacionamentos, de ser moldados no Evangelho e sair de uma comunidade funcional para uma comunidade formativa, eu quero destacar aqui um texto, como já falei aqui da igreja de Corinto, do apóstolo Paulo, mas da mesma igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 1, dos versos 15 ao 24, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que é onde Paulo diz assim: com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a me encontrar com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não,
Pelo contrário, sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele estava tendo o seu apostolado contestado. Muitos falsos apóstolos tinham passado por ali e diziam, olha, essa mensagem que o apóstolo Paulo prega, isso aí não tem nada a ver, o apóstolo Paulo é uma pessoa desprezível, é uma pessoa assim, e ele sofreu o denegrir da sua imagem. E com tudo isso que o apóstolo Paulo, essas injustiças que o apóstolo Paulo sofre, embora ele já tinha passado na cidade de Corinto já 1 ano e meio ensinando a palavra e tudo mais, ele agora começou ali um murmúrio a respeito da sua pessoa e um descrédito à sua mensagem, né? Mas como ele tinha em mente que ele era um formador de igrejas, que ele não estava ali simplesmente para colocar uma igreja, funcionar tudo bem, plantar uma igreja, melhor dizendo, e funcionar tudo bem, mas ele era assim um formador de igreja, formador de pessoas, as quais algumas pessoas ele se referia como o meu primeiro fruto na Ásia e tudo mais. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho confiança que eu queria primeiro encontrar com vocês para que tivesse um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então caminhado por vocês para a Judéia. O que é isso? Isso é um espírito humilde de alguém que sabia sofrer por Jesus Cristo, tinha formado nele o seu caráter e mesmo com todas essas injustiças que ele estava sofrendo e esses murmúrios da igreja de Corinto, ele desejava encontrá-los e ser enviado por eles para a Judéia, né? E ele vai falar sobre as promessas de Deus e tudo mais. E no final, aqui no verso 24, ele diz assim que não tinha domínio sobre a fé que eles tinham, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Então o apóstolo Paulo, agora, ele é alguém tomado, possuído pelo temor de Deus, é uma pessoa totalmente morta para este mundo e vivo para Deus. Ele estava dizendo que eles tinham fé, que eles estavam firmes e eles se alegravam. Então Paulo não tinha uma funcionalidade onde ele olhava para aquela igreja de Corinto e falava assim, olha, essas pessoas eu passei um bom tempo com eles, ensinei, já falei, então não vou falar mais nada, deixa eles que agora eles tomem conta das suas vidas. Não, muito pelo contrário. Ele tinha na sua mente, no seu coração, que ele era um formador de igrejas, um formador de pessoas, de caráter, e que agora ele estava submisso, até mesmo com essas injustiças, a se submeter à igreja de Corinto, mas mesmo assim não abandonava a sua autoridade, porque em alguns momentos ele os repreende, dizendo que ou iria com vara de amor, ou iria com a vara, com um açoite, ou iria com o amor para conversar com a igreja de Corinto, né? Então, Paulo tinha essa mentalidade de ser um formador de igrejas, né? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que Deus, como ele é o Senhor do universo e todas as coisas estão no controle dele, a comunidade pela qual nós estamos inseridos também não é um acaso, não é um acidente. Nós estamos ali porque Deus nos colocou naquele lugar e Deus sabe como usar a cada um da maneira como Ele quer. Uns serão pastores, outros serão pregadores, outros serão aquelas pessoas que trabalharão de uma outra forma, socorrendo os necessitados. Enfim, a igreja tem uma abundância de dons, as quais são usados para a glória de Deus, mas de fato é que nós estamos ali. Nós estamos naquela comunidade e podemos ser usados como instrumentos nas mãos do Redentor, né? Então tem um texto aqui de Atos 16, 26 e 27, então, em um slide aí nós vamos ver que diz assim: Deus, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura
tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, é o texto de Atos 16, os versos 26 e o 27, né? Então, como eu disse, o Deus que fez todas as coisas, ele tem um propósito na comunidade a qual nós estamos integrados, qual integramos. Ela não é acidental. Deus usa pessoas em nossa vida para quê? Para nos formar, moldar e santificar. Bom, eu falei no início que na nossa cultura os relacionamentos estão desgastados, né? E hoje até soa estranho a gente falar, como homem, que nós amamos um amigo, que nós temos ele em uma grande estima. Por quê? Porque está se perdendo em meio a todo este mundo mal, pecaminoso, o verdadeiro significado de uma amizade, né? E a amizade é um dos instrumentos que Deus usa em nossas vidas para fazer justamente isso, para nos formar, moldar e santificar, que seria o mesmo que purificar, né? Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça para que os nossos relacionamentos sejam puros, desprovidos de interesses egoístas, interesses pessoais, mas com interesse unicamente focado no reino de Deus, no crescimento da nossa comunidade, no crescimento dos nossos irmãos, né? Então, quando nós estamos no centro, nós estamos indo para a comunidade funcional. O que é uma comunidade funcional? É aquela que me coloca no centro. Então guarde bem isso, comunidade funcional e comunidade formativa. Então a comunidade funcional coloca o homem no centro. Se eu estou procurando uma comunidade funcional, eu estou no centro, e quando eu estou no centro, cada conflito conduz à polarização. Eu versus você. E aí, afinal de contas, eu sou o centro. E aí a gente pensa assim, olha, eu tenho defeitos. Por exemplo, há uma discussão, há algum atrito entre irmãos, e aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho defeitos, mas aquela pessoa tem mais do que eu. Então nós nos colocamos em um degrau, ou em um patamar, vamos dizer assim, onde, olha, eu sou ruim, mas aquela pessoa é pior do que eu. Enquanto não é assim. Polarização é uma palavra que a gente escuta muito hoje aí nas notícias, falando de polarização política, intolerância e tudo mais, mas isso pode acontecer. Então você vai de um extremo para o outro. Eu versus você, afinal, eu sou o centro. Quando eu estou no centro, eu penso nos meus relacionamentos com uma mentalidade econômica. O que é uma mentalidade econômica? Olha, se eu fizer tal coisa, eu vou me prejudicar, né? Mesmo caso de você planejar a sua vida financeira. Não vou gastar aqui, porque se eu gastar com tal coisa, não vou ter dinheiro para fazer X coisa. Se eu fizer isso, não posso fazer aquilo. Então nós economizamos, nós administramos. E nos relacionamentos da mesma forma. Quando nós pensamos temos uma mentalidade econômica, nós fazemos qualquer coisa que eu não queira, ou que você não queira. Por quê? Nós entendemos que isso gera um custo, uma demanda, um gasto de tempo e energia, porque afinal de contas eu vou ter que sair do centro. Então eu estou valorizando aquilo que eu acho, que eu penso que deve ser certo. Afinal de contas eu quero poupar, evitar sofrimento, né? Então isso são características de uma comunidade funcional. Quando nós partimos para uma comunidade formativa, aquela que Deus deseja que a igreja seja, entendendo a sua natureza, entendendo o propósito da igreja, que o propósito da igreja é formar discípulos, discípulos à imagem de Cristo, discípulos que entendam o Evangelho e que estejam dispostos a amar, mesmo que isso seja algo muito difícil, mas que Ele pode nos dar graça. Então nós partimos para uma comunidade formativa, que é quando Deus está no centro. Então qual a diferença? Todo conflito é uma oportunidade de crescimento no Evangelho. E a comunidade formativa, como falei, coloca Deus no centro. Ela valoriza os relacionamentos na vida como parte dos meios empregados por Deus para transformar e reformar as nossas vidas, né? Então todo conflito é uma oportunidade de crescimento no Evangelho. Por que é uma oportunidade de crescimento no Evangelho? Porque se eu tenho um conflito com alguém e eu consigo, pela graça, observe isso, pela graça de Deus, ter a disposição de chegar assim, olha irmão, eu errei, me perdoe, isso é uma oportunidade que Deus está dando para que você cresça em humildade, né? Porque Cristo, quando foi ferido, Ele não buscou os seus direitos, Ele não reivindicou a sua autoridade, muito pelo contrário, Ele abaixou a cabeça e a Bíblia diz, como um cordeiro mudo, Ele não abriu a sua boca.
Quando Deus está no centro, que aí eu estou fazendo parte da comunidade formativa, aprendo a pensar nos relacionamentos com mais graça. Vamos supor, eu estou esperando um irmão vir na minha casa. E ele diz, olha, 4 horas eu estarei aí. E você fica esperando. Né? Aí deu 4h15, deu 4h30, você pensa, poxa, mas o brasileiro é sem compromisso, a pessoa sem palavra, não vem, não, mas o que será que aconteceu? Aí a pessoa chega, de repente, toda assustada na sua casa, rapaz, o pneu do meu carro furou, ou um rapaz me fechou no meio do trânsito, quase bati o carro, tive que parar porque minha esposa e meu filho se assustaram. Aí você olha e diz, não, meu irmão, fica em paz, está tudo tranquilo, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Por quê? Porque nós aprendemos a pensar os relacionamentos com mais graça, com mais misericórdia. Isso é só um exemplo entre muitos que pode acontecer. Né? Posso amar outras pessoas de verdade em vez de usá-las, pois elas não são um meio para um fim. Deus é o fim. Né? Então, quando nós entendemos o Evangelho e vemos como a comunidade nos molda, como ela nos forma, nós não amamos pessoas a fim de usá-las para benefício próprio, pois elas não são um meio para um fim. Eu vou usar tal pessoa porque eu quero tal coisa e eu vou chegar lá. Não, Deus é o fim. Então nós fazemos algo pela pessoa porque nós entendemos que trabalhando assim nós glorificamos a Deus e Deus é o fim. Então, porque Deus é o fim maior, Deus é amor, é graça, é misericórdia, e assim nós trabalhamos pelo Evangelho. Né? Assim, o que acontece? Nesse slide está escrito assim, ó, Deus usa em sua graça, Deus em sua graça usa a comunidade para expor nosso pecado e para nos convidar a crer no Evangelho e permitir que Ele atue para modificar mais profundamente nossas atitudes, motivações, palavras e ações. Né? Dentre essas palavras que nós citamos aqui, todas elas são muito importantes, todas elas são bem oportunas para a ocasião que nós estamos falando, mas uma delas me chama a atenção, que é o que? A motivação, porque atitude a gente vê no exterior, atitudes são visíveis, a gente consegue enxergar, nossa, fulano teve uma atitude, e muitas vezes a atitude pode estar revestida de uma motivação que não glorifica a Deus, uma motivação egoísta, por exemplo, farisaica. Então, de todas elas, eu gostaria de destacar aqui motivação, porque a motivação do nosso coração só Deus pode sondar. Né? Então, através da motivação é que saem as atitudes, as palavras e as ações. Eu posso ter boas atitudes, posso ter belas palavras, ações, mas se a motivação do meu coração for uma motivação obscura, uma motivação pecaminosa, eu não estou glorificando a Deus. Então, o Evangelho não corrige as nossas motivações. Né? O Evangelho corrige as nossas motivações porque o Evangelho, ao contrário do que a gente pensa, ele esvazia o nosso ego cada vez mais, ele faz o cristão desaparecer, ele faz o cristão trabalhar em humildade, porque afinal de contas ele está sendo conformado à imagem do seu Senhor, e o seu Senhor, o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ele é humilde e a sua motivação foi glorificar ao Pai em todos os momentos que ele existiu. Uma certa vez eu estava perto de um pastor e ele comentando aquele ditado, né, que todo mundo diz assim, mas nem Jesus agradou a todos. Ele falou assim, de fato, porque Jesus não veio para agradar a todos, Jesus veio para agradar a Deus. Isso é uma grande verdade, porque muitas vezes nós estamos preocupados, poxa, mas nem Jesus agradou a todo mundo. Por quê? Porque nós entendemos que nós não vamos conseguir agradar a ninguém. Mas de fato, nem Jesus agradou a todos, porque Jesus veio para agradar a Deus. E também nós vivemos para agradar a Deus, e se nós vivemos para agradar a Deus, as nossas motivações elas são limpas, elas são puras, apesar de todo o pecado que existe em nós, porque Deus nos dá graça para que as nossas motivações sejam alinhadas, né? Alinhadas com a sua vontade. Por isso que o salmista é um texto que eu gosto bastante, eu sempre cito, levo ele na minha vida, que é o Salmo 143, o verso 10, o salmista está dizendo assim: ensina-me, ó Deus, a fazer a tua
vontade, né? Porque o salmista sabia dos perigos que cercavam o seu coração, que as suas motivações poderiam não ser puras, né? Então ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por um caminho plano, né? Então que nós possamos pedir a Deus que o Senhor corrija as nossas motivações, que o Senhor nos ajude, nos dê graça e que a comunidade nos molde, né? Nos molde também através das nossas motivações e que as nossas motivações sejam para glorificar a Deus. E um outro ponto aqui, para a gente já caminhar para o final, que é muito importante a gente destacar, que assim parece que muitas vezes a gente se esquece dessa verdade tão preciosa para as nossas vidas, é que o Espírito Santo ele vive em nós. Se o Espírito vive em nós, o Espírito Santo de Deus ele é mais poderoso do que a nossa tendência natural de autoproteção, né? O que nós queremos dizer com isso? Porque quando nós não nos envolvemos nos relacionamentos, numa comunidade, nós estamos nos autoprotegendo. Isso nada mais é do que uma atitude egoísta, né? Então o Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós, ele é mais poderoso do que minha tendência natural à autoproteção. Porque isso é natural do ser humano. A gente não quer se envolver, porque afinal de contas não queremos sofrer, não queremos gastar energia. E como já foi dito aqui em assuntos passados, né? Amar é sofrer. A Bíblia diz que o amor é sofredor. Então, quando nós amamos, nós vamos sofrer. Como disse C.S. Lewis, se você não quiser amar, não quiser sofrer a dor do amor, não ame nem mesmo um animal. E a gente sabe que tem muita gente que gosta muito dos animais, né? E sabe o quanto isso é doloroso, né? Estou dando um exemplo disso, mas amar envolve sofrer. Então, o que nos leva a vencer essa barreira? Esta promessa gloriosa do Evangelho, que está em 1 João, capítulo 4, verso 18, aqui na Nova Almeida atualizada, que diz assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor, né? João está falando isso, dizendo que Deus é amor e que também nós devemos amar os nossos irmãos. Quem não ama não pode dizer que ama a Deus, quem não ama o seu irmão não pode dizer que ama a Deus, e no amor não existe medo. E o amor de Deus foi o que rompeu todas as barreiras e veio até nós. E aí um texto maravilhoso que vem depois de João 4,18 nós o amamos porque ele nos amou primeiro, que é 1 João 4,19. O Espírito me ajuda a sentir o amor de Deus de modo que eu viva pela fé e não pelo medo. E aí nós temos esse texto aqui de Romanos 8, 16 e 18, que diz assim, o próprio Espírito confirma, em outra versão diz, testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Então não nos esqueçamos da obra do Espírito Santo de Deus na igreja. É o Espírito Santo que opera na igreja, é o Espírito que convence, que conforta, é o Espírito que nos ajuda a louvar a Deus, é o Espírito que inspirou o salmista lá no Salmo 95, para que esse salmista chamasse os seus irmãos, para que adorassem a Deus, se prostrassem diante dele. E é este mesmo Espírito que hoje nos chama, nos convoca para que nós também nos prostremos diante do Senhor em adoração, em humildade, pedindo que Ele nos ajude. Afinal de contas, o mesmo texto do Salmo 95 é aplicado no Novo Testamento, que diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o nosso último slide aqui para falar a respeito da nossa comunidade, né? Como a comunidade nos molda no Evangelho e como partir de uma comunidade funcional para uma comunidade formativa. Diz assim, o Evangelho não significa apenas boas notícias em geral, são boas notícias para você e suas lutas particulares, né? Porque, irmãos, se nós entendemos que o Evangelho é apenas boas notícias em geral, nós estamos partindo para a religiosidade. Afinal de contas, eu sou evangélico, eu vou nos cultos,
e está tudo resolvido, né? E as minhas lutas interiores? E as minhas motivações? Será que o Evangelho não é poderoso para chegar até lá, trabalhar, expor as nossas dificuldades, expor os nossos problemas? E o meio pelo qual Deus usa são pessoas, são vidas, irmãos e irmãs que nos ajudam nesta caminhada. Então, o Evangelho também são boas notícias para nós, no particular, e também, ou melhor, boas notícias em geral, mas também no nosso particular, para as nossas lutas particulares. E a vida em comunidade é um dos meios mais graciosos de Deus para lhe mostrar quão bom é o Evangelho, né? O Salmo 34, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você já tem provado da bondade de Deus na sua vida? Você já tem experimentado dessa bondade do Senhor? Nós precisamos provar e ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo também é boa para as nossas vidas. Você precisa da comunidade, não apenas porque ela é funcional, mas porque ela é formativa. Então, se a comunidade ela é formativa, nós é que precisamos dela cada dia mais para expor as nossas dificuldades e juntos servirmos a Deus e glorificarmos como igreja, né? Então, vou deixar aqui algumas perguntas, não tem slide, mas assim para você parar e refletir. Pense numa luta que você enfrentou recentemente como indivíduo na comunidade. Pode ser um conflito, uma divergência, um mal-entendido. Pense nisso. Como essa luta, ou sua reação a ela, expõe o seu pecado. É algo para a gente pensar também. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus afetam o modo como você responde a essa luta. Nós precisamos olhar para a cruz e deixarmos de ser o quê? Moralistas. Eu sou uma pessoa boa, eu faço tal coisa, fulano errou contra mim, então... Não, nós precisamos olhar para a cruz aonde nós somos perdoados e também entender que o nosso irmão precisa de graça, precisa de misericórdia. E não partir para aquele ponto de que nos meus passos o que faria Jesus. Não, eu estou nos meus passos, eu sou um pecador. O que Jesus já fez por mim? Quais são as promessas do Evangelho que eu posso me apropriar para vencer o meu pecado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. De que maneira a obra contínua do Espírito Santo nos dá liberdade para reagir de um modo diferente em meio à luta? Então nós precisamos entender a obra do Espírito em nós para que na nossa comunidade nós tenhamos nós façamos parte de uma comunidade formativa partindo de nós e entendendo que a comunidade é formativa, nós também vamos nos render e estar prontos a ela para trabalhar com serviço, amor, gratidão a Deus e com muito carinho em nossos corações, porque afinal de contas nós vamos experimentar a verdadeira alegria de servir ao Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o Salmo 34. Fica essa meditação para nós, este estudo, espero que seja bênção para a vida de vocês, que o Senhor abençoe cada um e até a próxima, se Deus quiser.